Alexandre e Lula, Supremo Tribunal Federal e Governo Federal, os senhores têm absolutamente todos os recursos necessários para resolver essa situação sem quebrar o Brasil. Todos os impactos econômicos advindos das sanções são de responsabilidade única e exclusiva dos senhores, já que os senhores podem resolver essa questão a qualquer momento. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Então eu concordo com a premissa que a gente está passando por um período terrível, sombrio, mas o que os fatos mostram é que esse período foi iniciado pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes e mantido em parceria, de maneira absolutamente acessória, com o pseudo-sóbrio Lula, apoiado pelo pseudo-jornalismo da Rede Globo. E esses caras estão tão alienados, tão distantes da realidade, que parece que eles de fato não esperavam que algo pudesse ser feito pelo Trump. O Paulo Figueiredo está aqui há meses avisando que isso aconteceria, desde antes do Trump vencer, assim como eu estou avisando que mais acontecerá caso nada mude. Mas a porra desse mosquito, cara, tem que sancionar esse mosquito. Mas eles preferiram não ficar em estado de negação. Não é à toa que a gente tem a seguinte manchete do G1. Olha que loucura, o cara é presidente do Brasil e tá tão desinformado. Lula não esperava a carta de Trump e o governo prepara reação nas redes. Bolsonaro quer taxar o Brasil. Segundo apurou o Gerson Camarote, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi pego de surpresa na carta enviada por Trump. Segundo os relatos de auxiliares próximos que participaram das conversas no Palácio do Planalto, a avaliação interna é que o tom da mensagem do republicano foi mais duro do que o esperado, com ataques diretos ao Supremo Tribunal Federal e ao governo. Lula não esperava, isso é delicioso. Lula não esperava, momento mamilos entumecidos do programa. Lula não esperava que o tom da mensagem do Trump fosse tão duro e que ele citasse as violações de direitos humanos perpetradas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo governo do Brasil. Ah, meu Deus. Cara, falta de aviso não foi. Falta de aviso não foi. Eu falo que a era da diplomacia meia-boca, protesto. Vamos chamar o Charles da Fer para consulta. Acabou isso, cara. Eu juro pra vocês. Próximo presidente, seja ele quem for, o Itamaraty, você pode mandar todo embora. Todo. Refaz. Diplomacia feita como era até o século XX, acabou. A diplomacia agora é assim. O presidente vai lá, promete que vai fazer e faz. Não vai ter vida fácil para esses tiranos que violam direitos humanos e censuram o povo, não. A porra do mosquito, irmão. Cara, inacreditável. O Trump fez o movimento dele. Avisou que ia fazer, 72 horas depois executou e vem os próximos. E agora tá a vez do Lula movimentar a peça dele do tabuleiro. Óbvio que, eu sempre digo, a gente pode contar que o Lula fará a cagada. E o que aconteceu? Tendo em vista a manifestação pública do presidente norte-americano Donald Trump, apresentada em uma rede social na tarde dessa quarta-feira, é importante ressaltar: o Brasil é um país soberano, o processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado é competência da justiça brasileira. No contexto das plataformas digitais, a sociedade brasileira rejeita conteúdo de golpismo, babá. No Brasil, a liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, as empresas têm que se submeter a isso. É falsa a informação de que o Brasil tem déficit. Nesse sentido, qualquer medida de... Aí ele vem, nesse sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica. A soberania e o respeito, a defesa intransigente do povo, blá, 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 blá. Eu já falei sobre o Brasil não ser um país soberano. O Brasil é um país... O Lula só é presidente, segundo Mike Pence, graças ao Joe Biden, que financiou, que apoiou
todas as operações para levarem o Lula ao poder. Segundo o próprio Barroso, os Estados Unidos interferiram de forma decisiva nas eleições do Brasil que levaram o Lula ao poder. O termo é do Barroso. Busquem isso nos programas anteriores. O meu foco aqui é outro. O Lula diz que vai adotar uma reciprocidade contra a tarifa Moraes. Segundo noticiou a Veja, ao citar a Associação Brasileira de Exportações, a tarifa Moraes de 50% vai inviabilizar a venda de produtos manufaturados brasileiros para os Estados Unidos. Segundo o presidente da associação, todos os setores exportadores serão atingidos, em especial dos manufaturados. Já temos o custo Brasil, e sobre isso será aplicado 50%, a tarifa Moraes. Isso inviabiliza qualquer operação. Essa será uma das maiores taxações adotadas por Trump. Ou seja, da maneira como está, a tarifa Moraes já inviabiliza as exportações brasileiras aos Estados Unidos. E aí a gente entra na afirmação do Lula, que na palavra dele, qualquer medida de elevação será respondida à lei de reciprocidade, respondida à luz da lei de reciprocidade. Então, se os Estados Unidos adotaram a tarifa Moraes 50%, a ideia do Lula é responder à altura e aumentar as tarifas sobre os Estados Unidos em 50%. Mas tem um problema, porque o Trump disse que se o Lula aumentar as tarifas em 50%, então o valor da tarifa Moraes passará a ser tarifa Moraes-Lula e será mais 50%. Então, se o Lula sobe as tarifas americanas em 50%, o Trump sobe a tarifa Moraes em 50%, e aí teremos 100% de tarifas. E se com 50% o presidente da Associação Brasileira de Exportações que as operações se tornam inviáveis, imagina com 100%. A verdade é a seguinte, o Alexandre e o Lula têm todos os recursos para resolver essa situação. Como eu disse na nossa carta, o caminho para que a tarifa Moraes seja levantada, presidente da Associação Brasileira das Exportações do cacete, é muito simples. Pautar a anistia ampla, geral e restrita, permitindo que o Congresso Nacional conserte a cagada feita pelo Supremo Tribunal Federal com o apoio do Poder Executivo. 2, aprovar um projeto de lei com liberdade na internet, desfazendo a outra cagada do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Marco Civil na internet. E 3, e dá para esperar um pouquinho responsabilizar o Alexandre pelas ilegalidades. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Pelos crimes de abuso que cumpriu no exercício da função de ministro do Supremo Tribunal Federal. É simples. A anistia devolve a paz política ao Brasil. A lei da internet vai permitir que se reestabeleça a liberdade de expressão. E a responsabilização é o accountability para impedir que novos façam a mesma coisa. Isso é mais que isso. Eu repito. Alexandre e Lula, Supremo Tribunal Federal e Governo Federal, os senhores têm absolutamente todos os recursos necessários para resolver essa situação sem quebrar o Brasil. Todos os impactos econômicos advindos das sanções são de responsabilidade única e exclusiva dos senhores, já que os senhores podem resolver essa questão a qualquer momento. Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro não têm nenhuma capacidade de resolver esse problema. Os senhores têm. Basta deixar o Congresso trabalhar. Mas parece que não estão muito afins de resolver o problema. Em primeiro lugar, esse negócio de reciprocidade é um grande caô. Só para explicar aqui para vocês. O Brasil aplica entre 60% e 100% de tarifa aos produtos americanos. Até o dia 1º de agosto, até a implementação da tarifa Moraes, os Estados Unidos implementam, em média, 3%, 3,5% de tarifas nos produtos americanos. O que significa isso? Que, mesmo com a tarifa Moraes, os Estados Unidos ainda vão tarifar os produtos americanos menos do que os americanos tarifam os brasileiros. Se o Lula for aplicar reciprocidade, ele vai ter que baixar os impostos no Brasil. Então essa bobagem que a imprensa fica falando, não, porque o Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos. Sim, o déficit comercial do Brasil com os Estados Unidos é pela incapacidade de produção do Brasil, não pelas tarifas. Mas, por enquanto, parece que o governo não quer resolver o problema.
O governo, aliás, eu sempre falo, não conte com uma cagada. Não recebeu oficialmente a carta, mandou devolver à embaixada, mas aí se não recebeu, como é que o Lula respondeu, né? Não dá para explicar. O STF, por outro lado, foi menos afrontoso e a CNN noticiou ao vivo, na tarde de ontem, que eles não iriam se manifestar sobre o assunto. A única manifestação por parte dele veio do Flávio Dino na noite de ontem. Os demais estão em silêncio, ou seja, ambos adotaram a estratégia de uma criança que está com medo do escuro. Deixa eu me cobrir com um cobertor que o bicho-papão não vai me pegar. O Lula fez isso devolvendo a carta e não querendo nem ler, e o Supremo fez isso ficando em silêncio, esperando alguém esquecer a existência deles. A má notícia é que esse bicho-papão, chamado liberdade, não vai parar de pegar vocês. Alexandre e Lula, não adianta enfiar a cabeça como um avestruz no buraco. Caso vocês não saiam e decidam resolver esse assunto, o que hoje em dia, eu repito, está nas suas mãos, a situação só vai piorar. E até que eles saiam da coberta e decidam resolver o problema, o que vai acontecer é muito claro: o custo da ditadura só vai aumentar, e por culpa, eu volto a dizer, do Supremo Tribunal Federal, especificamente do Alexandre de Moraes, com o apoio do Lula. O custo é o custo Alexandre, é o custo Moraes. Ele é o foco, não é o Lula. Volto a dizer. Eu digo que tem parte da direita caindo nessa armadilha de tirar o foco do Alexandre e jogar no Lula. Eu digo isso porque ontem o governo do Brasil tentou emplacar a narrativa de que o Brasil estaria sendo prejudicado por causa do Bolsonaro e não por causa do Lula. Ou do Alexandre do Lula, perdão. Então nós tivemos algumas respostas até boas, talvez bem intencionadas, de vários políticos importantes de direita, mas precisam alinhar mais o discurso. O foco é o Alexandre. Vejam, por exemplo, o governador do estado mais rico do Brasil, Tarcísio. Tarcísio, parabéns, Tarcísio. Se critiquei, não lembro. Que disse o governador Tarcísio: Lula colocou sua ideologia acima da economia e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de quem governa. Narrativas não resolverão o problema. Bom posicionamento. Mas, governador, é o teu peixe lá, o teu pássaro. Alexandre, não é bem o Lula. Romeu Zema, governador de Minas. As empresas e os trabalhadores vão pagar mais uma vez a conta, e esse foi melhor, a conta do Lula, da Janja e do STF. Deveria ter sido do STF, do Lula e, entre parênteses, e da Janja. Mas foi bom. Boa, governador. Ignorar a boa diplomacia, promover perseguições, censura e ainda fazer provocações baratas vai custar caro para Minas e para o Brasil. Excelente, governador Zema. Nunca critiquei também o Partido Novo. Ele sim, falando que tem que ser dito, que essa conta é do Supremo Tribunal Federal, é consequência direta das perseguições e censura no Brasil. Nota 9,5, Zema. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria. Não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso.
Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo é do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.